Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estou maravilhado com Deus, amém? Por este convite que nosso irmão presbítero Carlos André me fez, para estar aqui compartilhando com os meus irmãos, né? Lendo uma palavra, ouvindo os louvores, também recebendo aquilo que Deus tem para nós aqui nesta manhã, amém? Eu fiz uma surpresa para ele e fez uma para mim, eu acho, né? Glórias a Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. Eu não liguei para ele dizendo que eu vinha, amém? Eu deixei, né? Eu falei, se Deus me levar lá, né? Ou seja, se Deus, né, me conceder a graça e eu levantar da cama, porque sabe, né, irmãos? Trabalha a semana inteira e você acaba, né, dando lugar, né, à cama, não é verdade? Mas graças a Deus, Deus me deu graça, eu estou aqui, amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, amém? O livro de 1 Reis, amém? Só para a meditação, 1 Reis, capítulo de número 13, aleluia, glórias a Deus. 1 Reis, capítulo 13, que diz assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar, contra a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimarão sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Amém? Irmãos, só para a meditação aqui, amém? O Senhor colocou ao meu coração nesta manhã, a respeito de Deus falar conosco. Nós ouvimos a palavra de Deus, vamos em direção àquilo que o Senhor nos designou, e chegando lá, o Senhor nos dá sinal, o Senhor prova a nós que está conosco, e muitas das vezes, irmãos, nós se encontramos como este profeta de Deus. Ele foi lá, profetizou, e até mesmo conforme a palavra que Deus colocou na boca dele se cumpriu, o altar se fendeu, e a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei ali veio até mesmo estender as mãos, dizendo para que pegasse o homem de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a mão daquele rei, chamado Jeroboão, ficou ali ressequida. E aquele rei, ele até mesmo, irmãos, ele vendo que Deus estava na vida daquele profeta, ele então clamou para o profeta, que o profeta orasse, fizesse uma oração, para que Deus viesse, aleluia, restituir a sua mão novamente. E a Bíblia diz, irmãos, que assim foi. O profeta de Deus clamou ao Senhor, e o Senhor mais uma vez deixa ali um sinal, dera novamente, ou seja, devolveu a mão daquele rei. Irmãos, e vocês podem ver que o rei, irmãos, vendo todos aqueles milagres, ele chega até o profeta e diz: Olha, vejo que tu é homem de Deus, eu gostaria que você fosse até minha casa, bebesse e comesse, aleluias. E o profeta diz àquele rei: Olha, rei, a palavra que o Senhor me deu foi essa, para que eu viesse aqui, profetizasse, e eu voltasse para a minha cidade, para a minha terra, sem comer nessa cidade e sem beber nesta cidade. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, o rei então, ele veio ali naquele momento respeitar a unção que estava sobre a vida do profeta. Ele deixou que o profeta fosse embora, mas existia ali, irmãos, naquela mesma cidade, um outro profeta, aleluia, que a Bíblia não nos dá nome, mas a Bíblia nos diz, irmãos, que o profeta chega até os seus filhos e pergunta aos seus filhos: o que houve na cidade? Os seus filhos disseram:
disseram: olha, veio um profeta aqui, profetizou contra o altar, e ali o altar se fendeu, conforme a palavra do homem de Deus. O rei se levantou contra o profeta, e aleluia, e quando o rei levantou as mãos, aleluia, para designar uma ordem contra o profeta de Deus, a mão do rei ficou ressequida, aleluia, e o rei, aleluia, clamou, aleluia, ali ao profeta. O profeta então orou a Deus. Deus, por misericórdia, devolveu, aleluia, novamente a mão daquele homem, a qual tinha sido ressequida. Mas olha, e até mesmo o rei convidou para que aquele homem comesse e bebesse em sua casa, em lugar de honra, e aquele homem, ele não quis, porque dissera a ele que Deus havia falado com ele para que ele não viesse nem comer e nem beber naquela cidade. O pai dele então, aleluia, o profeta velho ali então pediu para que os moços, aleluia, abaldassem ali os jumentos. Preparou-se então o jumento, foi em direção aonde o profeta estava. Encontrou o profeta, aleluia, debaixo, acredito eu, de uma árvore, talvez como essa. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta estava lá cansado, aleluia, da sua caminhada, da sua trajetória, mas estava até então, irmãos, aleluia, com a certeza que Deus havia falado com ele. Deus tinha cumprido tudo aquilo que havia falado com ele. E a Bíblia diz então que o profeta velho chega até ele, aleluia, glórias a Deus, e vem até mesmo começar a entrevistá-lo, fazer perguntas a ele.